O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admirados com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem ao chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espírito se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder." E ele sai. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos invocar, vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, para que essa palavra de Deus possa entrar em nosso coração. E durante todo o dia de hoje, nos comprometendo com ela, o esforço nosso de colocá-la em prática. Amém? Gente, é bem verdade, né? É bem verdade que o pecado, ele habita em nós. Infelizmente, a graça de Deus, ela foi colocada em nossas vidas. Deus colocou para todos, todo o gênero humano. Na medida que a gente nasce, recebeu um sacramento, o batismo, Deus coloca a sua graça plena dentro de nós. Ela está aqui. Ela está dentro de cada um de nós, a graça de Deus. O que nós temos que fazer? É como aquela semente colocada na terra. Se a gente não coloca água, se a gente não cuida, não rega, não prepara a terra, a semente pode morrer. Isso é bíblico, disse Jesus. O mesmo acontece com a graça. Não que Deus tira, ela está lá. Ela está dentro de cada um de nós. Nós temos que fazê-la florescer. Nós temos que fazer com que a graça de Deus ela se manifeste a cada dia. Isso depende de cada um de nós. Do nosso esforço, da nossa comunhão, da nossa vida sacramental, da nossa vida eucarística, do nosso encontro com Deus. Nós temos, a graça já está aqui. Todos nós, eu, você, temos a graça de Deus. Temos que fazê-la florescer a cada dia. Isso vai depender também da nossa parte, a lição de casa, fazer com que a graça apareça. E aí a gente vê a história de alguns santos, de algumas pessoas de Deus, que a gente vê nítido, é claro, como a graça de Deus está agindo na vida dessa pessoa. Por quê? Por causa do grau de comunhão, de busca, de intimidade com Deus. E aí a gente vê o outro lado também. Das pessoas que vivem amarguradas, reclamando da vida, numa vida muitas vezes da desgraça humana. Por quê? Estão sem a graça? Não, a graça está lá. Só que não estão fazendo muita coisa para fazer com que a graça aconteça. Hoje a gente viu Jesus fazendo esse milagre. Curou esse homem. E aí a gente ouviu no Evangelho que Jesus agia com autoridade. Jesus agia com autoridade. Não que Jesus tivesse um exército que impunha as suas regras, as suas normas. Não se trata disso. A autoridade de Jesus era medida por sua coerência de vida. Aquilo que ele dizia, aquilo que ele pregava, ele fazia. Essa é a autoridade. Por isso que Jesus lá na frente vai criticar os fariseus e vai dizer assim: façam tudo o que eles disserem. Façam tudo o que eles mandarem, mas não imitem o seu exemplo, porque o seu exemplo não diz, eles são incoerentes.
E é por isso que a autoridade de Jesus vem pelo seu exemplo, autos, algo próprio que nascia dele. E é tão bonito. Isso é uma grande lição de vida para cada um de nós no dia de hoje. Como é que nós estamos com a nossa coerência? Você que é pai, você que é mãe, quando você ensina, quando você transmite os valores, você só passa ou você também os vive? Você tem uma prática, porque é fácil. É fácil você mandar, é fácil você dizer coisas bonitas para os outros. Mas de repente aqui dentro está faltando essa coerência de vida. É isso que Jesus está dizendo hoje. A autoridade de Jesus vinha pelo seu exemplo. Aquilo que ele dizia, aquilo que ele pregava, ele falava. A gente via a reação hoje, a reação dos demônios, né? Eles diziam para Jesus: ei, sabemos quem você é. Não é assim que foi o evangelho de hoje? Sabemos quem você é, né? Gente, aí nasceu a fofocologia, né? Como eram fofoqueiros esses diabinhos aí, né? Eram fofoqueiros, assim. Eu digo para você, eu digo mais. Tem gente que está se deixando influenciar por essa onda e está se especializando também em fofocologia. Tem gente que tem doutorado em fofocologia, né? Que se pega a maior parte do seu tempo e do seu dia querendo saber de coisas, para transmitir coisas, para ficar nessa mesquinharia humana. Quando na verdade, aí a gente vê o exemplo de São Gregório Magno. Um homem que primeiramente se tornou um monge, uma vida de oração, uma vida contemplativa, uma vida de comunhão com Deus. E olha que interessante, só depois ele foi eleito Papa. Só depois ele foi o grande trabalhador do reino, o grande homem da pastoral do reino, bom pastor. Mas antes, a vida de oração. A vida de oração. Isso é um exemplo para cada um de nós. Aliás, me deixa dizer com muito carinho, Padre Robson, Padre José Carlos, isso é um exemplo para nós. Porque às vezes nós temos assim, esse perigo de fazer muita coisa. E a vida nos empurra a fazermos muita coisa. Podemos fazer muita coisa. Podemos ser as Martas do Evangelho. Mas só vamos ter eficácia em nossa ação, e São Gregório nos ensina hoje, se antes de começarmos a fazer qualquer coisa, sentarmos para escutar a voz de Deus. Na vida de comunhão, na vida de oração e na vida de intimidade com Deus. A nossa ação vai ser eficaz se antes pararmos para escutar a voz do Senhor na oração. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque a mãozinha no teu coração. E vamos, uns minutinhos, nos confrontar com esta palavra, rezar com esta palavra. Tantos ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós e colocou em nosso coração a Tua graça. Somos possuidores da beleza da Tua graça, está dentro de nós. Temos que florescer, temos que fazer a graça multiplicar, como a parábola dos talentos. É a graça de Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que ofuscamos a Tua graça pelo nosso pecado e não deixamos com que ela floresça, e pelo contrário, vão aparecer mais frutos do pecado, da nossa limitação, das nossas misérias humanas. E ouvimos também no Evangelho de hoje as intrigas, as maledicências, as fofocas. Perdão, Senhor, se gastamos a maior parte do nosso tempo com isso. Aprendemos o Evangelho de hoje com a história de São Gregório, que a nossa eficácia pastoral, a nossa ação pastoral, qualquer ação que a gente faz, nós, líderes de igrejas, de comunidades, enfim, e também pai e mãe, só teremos eficácia se antes pararmos para escutar a voz de Deus. Oportuno é esse tempo da graça da palavra, mês de setembro, escutar a palavra, nos curvarmos diante da palavra, para escutar a Tua voz, Senhor. E uma vez escutando a Tua voz, fazer o que é certo. A exemplo de Maria, que sentou primeiro aos pés de Jesus.
Não porque não quisesse trabalhar, mas pelo contrário, queria escutar a voz do mestre para fazer sim, mas do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. Essa é a nossa oração diária. Senhor, temos tantas coisas que fazer durante o dia, mas me ajude, Senhor, a fazer do jeito certo. E como que a gente vai saber isso? Na medida que nós crescermos na comunhão e na intimidade com o nosso Deus, na vida de oração. Cresça na vida de oração, que o teu trabalho vai ser um trabalho santo, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.